Vamos lembrar que os bens públicos, eles são imprescritíveis. O que significa isso? Quais os cuidados? Olha, eu não sei dizer, mas tanto quanto a alienação, esse tópico ele cai muito em prova de concurso. Não sei dizer porquê, sinceramente não sei explicar o porquê, mas tanto quanto a alienação de bens, que aparece muito, a imprescritibilidade também cai muito em prova de concurso. Então, a última característica aí, os bens públicos são imprescritíveis, e falamos de imprescritibilidade, então, bem público não pode ser objeto de prescrição. Na verdade, gente, nós estamos falando aqui de prescrição aquisitiva. Falamos que bem público não pode ser objeto, então, de prescrição aquisitiva. Prescrição aquisitiva, nós estamos falando de uso capião. Bem público, então, não pode ser objeto de prescrição aquisitiva, não pode ser objeto de uso capião. Então, bem público não é passível, não está sujeito, não pode ser objeto de uso capião. Aqui tem algumas considerações e alguns cuidados importantes. Olha, essa vedação, dizendo que bem público não pode ser objeto de uso capião, primeiro cuidado que você vai lembrar. O bem público, ele não pode sofrer prescrição aquisitiva. Bem público não pode ser objeto de uso capião, ele não pode sofrer prescrição aquisitiva. Mas não se esqueça que o poder público, ele pode usucapir. O poder público, ele pode fazer usucapião do patrimônio privado. É o inverso que não pode. Então, ele não sofre, mas ele pode praticar. O poder público, ele não sofre usucapião, mas ele pode praticar usucapião. Então, o bem público, ele não pode ser usucapido, mas o poder público pode adquirir bens através, então, desse instituto. Ele pode adquirir bens, então, através da prescrição aquisitiva. Essa vedação, e eu acho que o Constituinte também estava preocupado com isso, essa vedação, ela está prevista em vários dispositivos. Olha lá. Nós vamos encontrar a vedação para a prescrição aquisitiva no artigo 102 do novo Código Civil. Então, a primeira proibição, você vai lá, não pode ser usucapido. Artigo 102, então, do novo Código Civil. Todos os bens públicos, na verdade, estão sujeitos, estão vedados, não podem ser objetos de usucapião. O que mais? Nosso constituinte e o administrador também, o doutrinador também preocupado, mas, Fernanda, não pode ser usucapido bem de uso comum do povo, não pode ser usucapido bem de uso especial, também não pode ser usucapido bem dominical, nem o dominical, nenhum, nem mesmo o bem dominical. Então, nenhum bem pode ser usucapido. Bem público não está sujeito à prescrição aquisitiva. No começo se discutia se o dominical não estaria fora dessa ordem, se bem dominical não poderia ser objeto de uso capião, mas hoje está resolvido. Nem bem dominical pode ser objeto de prescrição aquisitiva. Então, nem uso comum do povo, nem uso especial e nem mesmo o bem dominical. Também não cabe, importante isso. Alguns autores, quando a Constituição Nova foi introduzida, eles chegaram a defender que caberia, face a bem público, a prescrição especial, aquela prescrição constitucional, usucapião especial. Então, alguns autores chegaram a defender que seria possível bem público ser usucapido, enquanto usucapião especial. Usucapião, então, especial, aquele constitucional, o sujeito mora com a família, não tem outro bem, e assim por diante. Mas hoje não há dúvida, nem prolabore, nem especial, nem o comum, nenhum, não pode, não cabe. Então, se cair na prova qualquer cilada, mas neste caso e só neste caso, não pode. Nenhum tipo de prescrição aquisitiva é possível aqui. Nem mesmo especial, chamado também prolabore, não
cabe, nenhum destes será possível, tá certo? Não pode ser objeto, então, diz o Capião, em nenhuma hipótese, nenhum bem e nenhum tipo de prescrição, tá certo? Nenhum bem pode e nenhum tipo de prescrição pode. Essa proibição você também vai encontrar no artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal. 183, parágrafo 3º da Constituição Federal. E o Constituinte ainda repete, também não pode, no artigo 191 da Constituição Federal. Parágrafo único, artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal. Na verdade, a ideia é deixar completamente claro que não cabe e ponto final. Veja como a história já deu confusão em outros tempos, né? Foi preciso todos esses dispositivos para dizer que não cabe. Então, não pode ser objeto de uso capião, não pode ser uso capido, então, em nenhuma hipótese, nem mesmo uso capião especial, chamado de prolabore, que é para o trabalho da família, não cabe, tá certo? Artigo, então, 191, parágrafo único, artigo 183, parágrafo 3º, ambos da Constituição Federal, e o artigo 102 do novo Código Civil, ok? Então, 102 do Código Civil, 183, parágrafo 3º, e o artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal. Tudo bem com essas informações? Você também vai encontrar a súmula 340 do STF para proibir também. Veja quanto isso já deu de problema, né? Súmula 340 do STF também não pode. Súmula, então, 340 aí do STF também veda, também proíbe aí uso capião, então, a prescrição aquisitiva em face de bem público. Tudo bem com essa informação? Ok com esses detalhes? Então, bem público não pode sofrer, mas o poder público pode fazer. Então, o bem público ele não pode sofrer, mas o poder público pode adquirir bens através da prescrição aquisitiva. Nós temos algumas situações, especialmente de terras devolutas, que estão sendo utilizadas por particulares. A cidade onde eu morava, no interior de São Paulo, lá em Tanabi, nós temos um bairro que é inteirinho de terra pública e que é utilizada por particulares. Então, tem casas construídas completamente consolidadas já, de tijolo, tudo direitinho, casas construídas mesmo. E que, na verdade, esse bem é da União, ele, na verdade, não é da União hoje, desculpa, ele é da universidade hoje, mas é terra pública e que está sendo objeto de utilização pelo particular e que não vai ser usucapido. Não vai ter como, não há possibilidade, então já estão lá com certeza há mais de 20 anos e não há possibilidade de aquisição. Quer dizer que um dia que o Estado pode mandar embora? Pode. Um dia o Estado pode mandar embora. Acho que nunca vai fazer, né? Depois de tanta consolidação, uma construção sólida durante todos esses anos, acho que ele não vai fazer isso. Mas que é possível, é possível. Então, mesmo que você more lá a vida inteira, não vai ter a possibilidade da aquisição, não vai poder, então, não vai ser possível, então, a prescrição aquisitiva.